Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 1. E na aula de hoje a gente vai aprender a fazer integração por substituição e também a técnica da integração por partes. Preparados? Então vamos para a aula. A gente vai começar a ver então duas ferramentas muito poderosas de integração quando a gente começa a ter funções mais complexas para integrar. Como a gente fez nas derivadas, a gente começou a ver funções compostas, né? Então, as duas regras que a gente vai estudar agora, que são a substituição e a integração por partes, começando pela substituição, elas vêm de um padrão de funções que estão no integrando. E a gente vai começar pela regra da substituição, que ela vem da regra da cadeia. Justamente como eu falei, uma função composta, quando a gente deriva, isso aqui é a regra da cadeia, porque não lembra, né? Quando a gente deriva uma função composta, ela vai ser a derivada de fora vezes a derivada de dentro. Quem perdeu essa aula vai ter que voltar. Mas aí o que acontece? Fazendo a regra da cadeia, a gente pode fazer uma substituição. E aí a gente fica aqui com U sendo a nossa G, e aí o DU é o G' dx. Tá? Então o diferencial em U é a derivada da G vezes o diferencial em dx. Aí o que acontece? O que é a operação inversa dessa derivada? Bom, então se a gente deriva isso e chega nisso, então integrar isso chega naquilo. Exatamente isso que a gente faz. Então, ó, a integral de uma f' de g vezes a g' de x dx é igual a f de g de x, mais uma constante, ok? Então, quando a gente faz essa substituição, ela ainda se torna a integral da f' de u du, porque a gente tem o g' de x dx é o nosso du. Isso aqui vai ser a f de u mais c. Então, por enquanto pode não estar fazendo muito sentido para vocês, mas quando a gente fizer exemplos vai ficar bem mais claro. Então a regra da substituição ela fica nomeada, né, enunciada da seguinte maneira. A regra de substituição vai dizer que se a gente tem uma u de g, uma u que é uma g de x, se ela for uma função derivável, tá, cuja imagem é um intervalo i, então ela tem que ter um intervalo i como imagem, e a f de x, ela for contínua dentro desse intervalo onde está a imagem da u, então a gente pode escrever a seguinte relação, fazer a seguinte substituição. Se a gente tem uma f de g de x vezes a derivada da g de x, isso aqui a gente vai integrar como uma f de u du. Bom, ainda está bastante abstrato. E agora a gente vai ver exemplos para isso ficar bem claro para vocês. Então, agora a gente vai fazer dois exemplos aplicando a regra da substituição. O que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente vai identificar dentro dessa função um formato onde a gente tem um u e uma derivada de u. Como assim? Então olha só, se eu fizer a integral de x ao cubo cosseno de x na 4 mais 2 dx, simplesmente trocando de lado aqui, ó, trocando de posição, cosseno de x na 4 mais 2. E aí aqui eu coloco o x ao cubo dx. A gente vê aqui dentro do argumento do cosseno que essa função, quando a gente deriva, a gente tem isso daqui, ó. Aqui a gente identifica uma derivada de um argumento. A gente tem o u e aqui é o nosso du, ok? Porque derivando x na 4, a gente fica com x ao cubo, né? Ou alguma coisa parecida com o du. Não é exatamente o du, né? A gente vai ver o que acontece. A primeira coisa que a gente tem que identificar aqui é dentro do argumento quem que vai ser a nossa substituição. Então até vou fazer assim, ó. Se a nossa substituição é o x na 4 mais 2, quem que é o nosso du? É o 4 x ao cubo dx, certo? Porque o 2 desaparece na derivação.
Então, o que vai acontecer? A gente não tem 4x³ dx, mas a gente tem o x³ dx vai ser 1/4 do du. Então a gente vai trocar o x³ dx por 1/4 do du. Ok? E aí a gente tem, então, a integral do cosseno de u vezes o du. Só que o du, na verdade, está dividido por 4 aqui. Então, a gente tem 1/4. Ok? Aqui, essa integral é igual a essa, com essa substituição aqui, ó, com u igual a x⁴ mais 4 e com o x³ dx trocado por 1/4 de du. Então aqui a gente fica com 1/4 da integral do cosseno de u du, e a integral do cosseno de u a gente já sabe como é que é o seno de u. Então a gente fica com 1/4 que multiplica o seno de u mais uma constante. Vou tirar a constante para fora, porque a constante dividir por 4, depois ia ter que trocar por outra, não há necessidade. Então, o seno de u. Agora a gente volta. Então aqui a gente faz a substituição. E depois a gente faz a substituição inversa. Então a gente desfaz a substituição. Tá? Então, a integral do x³ cosseno de x⁴ mais 2 dx, ela vai ficar 1/4 do seno de u, que é o x⁴ mais 2, mais uma constante. E está aqui a solução. Ok? Então, o grande detalhe é saber aonde substituir. E eu vou falar para vocês, é prática. Com a prática, fica muito claro o quando que a gente vai usar uma técnica ou outra. Dá para usar substituição? Não dá para usar substituição? Às vezes não vai dar. Mas a gente está vendo alguns casos em que dá para a gente aprender a usar técnica. Olha só, quando a gente pega a integral de raiz de 2x mais 1, a gente pode olhar o argumento do raiz, que está dentro da raiz, como um u. Então a gente vai fazer a substituição do, vamos chamar de u, o 2x mais 1, porque daí a gente fica com raiz de u. Só que o nosso dx, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, o du, ele vai ser igual a 2dx, ok? Então aqui a gente vai ter que o dx é 1/2 de du. Esse é um cuidado importante que a gente tem que ter. O dx é 1/2 de du e o u é 2x dx. Portanto, a integral ela vai ficar... a gente vai ter que a integral de raiz de 2x mais 1 du, ela é igual à integral de raiz de u vezes 1/2 de du. Ou ainda 1/2 da integral de u. Só que o raiz de u, a gente pode fazer u como sendo na 1/2. E aí a gente aplica a regra da integral do u na n. Certo? E aí como é que é a regra da integral do u na n? É u na n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. Ok? Então a gente vai aplicar essa regra aqui e a gente vai ficar com 1/2 do u na 1/2 mais 1 é 3/2 dividido por 3/2 mais uma constante. E aí a gente faz a substituição inversa. Basicamente, eu gosto de fazer uma analogia seguinte, ó. No mundo dos x, a gente não sabe resolver isso aqui.
Mas quando a gente abre uma porta e joga essa integral para o mundo dos u's, a gente vai para um lugar onde a gente consegue fazer a integral, porque a gente sabe resolver no mundo dos u's. Depois a gente entra de volta para o mundo dos x, para onde a gente quer a solução, porque é o nosso interesse no x. Tá? Então aqui a gente fez o quê? A gente abriu a porta para o mundo dos u's, levou essa integral para o outro mundo aqui, onde a gente sabe resolver, resolveu ela, até dá para fazer aqui, ó, 1/3 de u na 3/2, mais uma constante, né, porque a gente corta esse 2 com esse. E agora a gente volta, tá, substitui de novo, então a gente desfaz a substituição. E aí a gente vai ter que a integral da raiz de 2x mais 1 dx, ela é igual a 1/3. Daí a gente tem, quem é o nosso u? 2x mais 1 na 3/2 mais uma constante. E essa é a solução do nosso problema. Ok? Então, olha só. Tá em x, não sabe resolver? Manda para o u, resolve em u e volta para o x. Certo? Isso aqui é interessante vocês pegarem essa dinâmica de joga para um outro mundo, resolve no outro mundo e depois volta para o que a gente quer. Porque a gente vai usar isso muitas vezes, tanto em cálculo quanto em equações diferenciais. Essa estratégia de a gente fazer uma transformação para algo, para um outro lugar onde a gente sabe resolver, depois a gente volta e tem a solução, ok? Dois exemplos aqui. A gente quer calcular a integral de x dividido por raiz de 1 menos 4x ao quadrado. Nesse caso aqui, a gente vai ter que olhar o seguinte, que se a gente pegar o que está dentro da raiz e chamar de u, 1 menos 4x ao quadrado, a gente vai derivar isso daqui, o nosso du vai ficar menos 8x dx. Então o x dx ele vai ficar menos 1/8 do du. E aí a gente faz a integral, ela vai ficar menos 1/8, aliás, vai ficar menos 1/8, ele pode sair da integral, e a gente fica com 1 sobre raiz de x, 1 sobre raiz de u, du. Aqui. Isso aqui ainda vai ser menos 1/8 da integral de u na menos 1/2 du. E aí a gente pode, nota que agora eu estou fazendo o tema um pouquinho mais rápido, né? Então a gente tem aquela integral igual a menos 1/8, aí a gente joga para o espaço dos u's, onde a gente resolve. Essa daqui a gente sabe utilizando a regra do u na n, né? Então a gente tem aqui esse menos 1/8, e aí a gente vai ficar com u na menos 1/2, ele vai ficar o u na 1/2. E aí a gente vai dividir por 1/2. Mais uma constante de integração. E ainda posso reorganizar isso daqui. Ele vai ficar menos, esse 2 passa lá para o numerador, fica 1/4 do raiz de u mais uma constante. Aí a gente voltando, então a gente fica com integral de x sobre raiz de 1 menos 4x ao quadrado dx é igual a menos 1/4 da raiz de u é 1 menos 4x ao quadrado. E aí mais uma constante. E essa aqui é a nossa solução do problema. Beleza? Olha só, essa outra e na 5x, vocês vão ver que no geral a gente vai pegar, por exemplo, o que está dentro da raiz, o que está no expoente,
tá? Esses aí são os nossos principais candidatos à substituição. A gente vai chamar de u o 5x e o du vai ficar 5dx. Ou seja, o dx ele é 1/5 de du. Então, no lugar do dx, a gente põe 1/5 de du. Esse 1/5 vem para frente, integral de e na u du, que é, a gente sabe muito bem que a integral de e na u du é o próprio e na u, mais uma constante. E aí, a gente volta. Voltando, a gente fica com a integral de e na 5x dx igual a 1/5 de e na u, que é 5x, mais uma constante. E está aqui a nossa integral indefinida, ok? Ou a primitiva de e na 5x, 1/5 de e na 5x mais c. Beleza, agora que vocês estão achando que está tudo muito fácil, vamos ver essa daqui que é um pouquinho mais complicada. Então, aqui ó, a gente vê que dentro da raiz tem 1 mais x ao quadrado e fora tem um x na 5. Então, tá, mas e aí o que eu vou fazer? Quando a gente tem uma situação dessas, a gente ainda pode usar a substituição, mas é uma substituição que a gente tem que tomar um pouco mais cuidado porque ela não está evidente. A gente vai chamar de u o 1 mais o x ao quadrado, ok? Só que quando a gente olha para esse cara aqui, ó, a gente até tem o du aqui, ó, que é o 2x dx. Ok? Então um x dx está aqui. E o x na quarta? Porque o x na 5, ele pode ser escrito como sendo x na 4 vezes x. Então aqui a gente tem um x dx, certo? Então ó, até eu vou fazer assim, ó, x na 5 dx como sendo x na 4 vezes x dx. Então o x dx está aqui, ok? E o x na 4? Então a gente vai pegar daqui, ó, aí a gente não está explícito que o x ao quadrado é o u menos 1. Então na quarta, a gente vai elevar ao quadrado isso daqui e a gente vai ficar com x na quarta igual ao u menos 1 ao quadrado. E aí quando a gente faz essa substituição, a gente não pode sobrar nada em x, tem que tudo passar para o u, não faz sentido a gente misturar as variáveis. A gente vai ficar com a integral, olha que aqui ó, tem o x dx, ele tem 1/2, né? Então eu vou dividir por 2 aqui, eu fico com a integral do raiz de u, ou u na 1/2, tá? Aí a gente fica com x na 4, esse x na 4 aqui ó, eu vou fazer como u menos 2, u menos 1 ao quadrado, e aí o x dx eu vou colocar como du. Du sobre 2, né? Então eu coloquei 1/2 aqui na frente. Tá, e agora? Como é que a gente faz? Bom, aqui já está mais interessante porque a gente já tem tudo em u e a gente pode trabalhar esses termos aqui para chegar numa forma que a gente consegue separar em termos. O que eu vou fazer em integrais que a gente conhece? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou chamar esse u, raiz de u, como u na 1/2, e o u menos 1 ao quadrado eu vou fazer um u ao quadrado menos 2u mais 1 du. Ok? E aí a gente ainda vai ter o u na 1/2 integral, ó, aqui eu já vou separar em integrais. Quem que vai ser o primeiro termo? A gente tem u ao quadrado vezes u na 1/2. Isso aqui dá u na 1 no primeiro termo. O segundo termo, a gente tem um menos 2 aqui, vezes a integral do u na 1/2 vezes u na 1. Então, aqui, ó, quando a gente pega... não, aqui é 1/2 mais 2, é 5/2, né? Nossa, não é vezes. O professor errando fica feio. Aqui é u na 5/2. Aqui a gente tem 1 mais 1/2, fica u na 3/2. Deixa eu escrever melhor isso aqui. Né? Multiplicação na mesma base somos expoentes. Aí o último aqui, a gente tem mais a integral de u na 1/2. Du.
Aí agora, para cada uma dessas integrais, a gente aplica a regra do u na n, certo? Então a gente fica com 1/2. Aqui a gente tem o u na 7/2 sobre 7/2. Então a gente fica com 2/7 de u na 7/2 menos 2 vezes 2/3 de u na 5/2 mais 2 sobre 1. Na verdade, 1 sobre 1/2 dá 2, né? U na 3/2. Tudo isso aqui mais uma constante. Agora a gente substitui isso daqui, tá? Pelo u pelo 1 mais x ao quadrado, e aí a gente fica com aqui o 1/2 vai ficar 1/7, tá? Eu vou já dividir por 2 tudo. Dividido por 2 eu corto aqui, aqui e aqui. Então eu fico com 1/7 de 1 mais x ao quadrado na 7/2. Eu fico com menos 2/3 de 1 mais x ao quadrado na 5/2. E aqui eu fico com mais 1 mais x ao quadrado na 3/2. Mais uma constante. Então essa daqui é a nossa integral. Tá? Eu acabei deixando pouco espaço para resolver, mas está aqui a integral do raiz de... Ficou meio borradinho. Raiz de 1 mais x ao quadrado vezes o x na quinta dx. Então aqui é algumas... tem que fazer umas artimanhas mais sofisticadas, né? Para resolver. Agora olha só o que a gente pode fazer para resolver a integral de tangente de x. A gente pode ver a integral da tangente de x como sendo a integral de seno de x sobre o cosseno de x em dx. Afinal de contas, tangente é seno por cosseno. Ok. Então, a gente vai olhar o seguinte. A gente vai chamar de u substituição que a gente vai fazer aqui. A gente vai chamar de u o cosseno de x, que está lá no denominador. E aí a gente vai ter o du, ele vai ser o menos seno de x. Então, o seno de x dx é o menos du. E o cosseno de u, então a gente vai ficar com a integral aqui, ó. Esse menos eu vou já tirar lá para fora, a gente fica com o du aqui no numerador. E a gente fica com 1 sobre u, 1 sobre o cosseno é 1 sobre u. E a gente fica com o du aqui. E o seno de x dx é menos o du, então fica um menos aqui na frente. Beleza? Agora, como é que é a integral de 1 sobre u? Lembra que a regra do u na n não vale para n na n igual a menos 1. Então isso daqui a gente lembra que é menos o ln do módulo de u, mais uma constante. E aí a gente voltando, a gente tem que a integral da tangente de x dx, ela é igual a menos o ln do módulo do cosseno de x mais uma constante. Ok? E aqui está a nossa solução. Só que nesse caso aqui, ó, a gente pode ver que esse menos 1, o menos que está aqui, ó, ele pode ir no expoente do cosseno. E o cosseno, 1 sobre o cosseno, é o que a gente conhece como a secante. Então daqui, ó, a gente tira uma regra, mais uma regra para a nossa tabela, que é a tangente de x em dx, ele é igual ao ln do módulo do cosseno elevado a menos 1. Não é o arco cosseno, é 1 sobre o cosseno, que é a secante de x, mais uma constante. Então aqui a gente tem não só a solução para esse problema, como também mais uma para a nossa tabela de integrais, que é a integral da tangente ln do módulo da secante de x.
Então, quando a gente fala de integração por partes, a gente está falando de uma regra, uma técnica de integração que ela é muito poderosa porque ela abre assim o leque de possibilidades de integração, assim, de funções, muito mesmo. Então, quando a gente fala dessa integração por partes, a gente está vendo uma regra que ela vem da regra do produto, tá? É uma consequência da regra do produto na derivação, que é essa daqui, ó. Quando a gente deriva o produto de duas funções, a gente tem a f vezes a derivada da g, mais a g vezes a derivada da f. Ok? O que acontece quando a gente pensa na antiderivada? Então, a gente tem que, integrando isso daqui, a gente obtém a f vezes a g. Então, a gente faz o seguinte, ó. Se a gente faz a antiderivada, a pergunta é, qual função que a gente precisa derivar para chegar nessa soma? Então, a gente escreve ela com notação de integral indefinida, né? E a gente escreve assim, a integral de f de x, g de x, mais a g de x, f' de x, integrados em dx, tá? Então, quando a gente faz notação de integral, a gente está perguntando qual função a gente precisa derivar para chegar nessa função que está sendo integrada aqui. E a resposta é essa. A gente precisa derivar a f de x vezes a g de x. Ok? Então, daqui, a gente pode abrir essas duas integrais e separar elas da seguinte maneira. A gente pode ver ela como a integral da f de x vezes a g' de x dx mais a integral da g de x vezes a f' de x dx. Então, eu abri, né, a integral da soma, a soma das integrais. E aí a gente tem igual a f de x vezes a g de x. Ok? Agora, quando a gente pega e passa essa integral para o outro lado, a gente tem exatamente o que a gente conhece como a integração por partes. Porque a integração por partes é uma regra para integrar integrandos que têm a forma de uma f de x vezes uma g' de x, dx. Então a gente tem uma parte que é a função e outra que é a derivada de outra, ok? E aí a gente vai escrever como a f de x vezes a g de x menos esse outro termo aqui que fica a integral da g de x vezes a f' de x em dx. Isso daqui é o que a gente conhece por integração por partes, ok? Muita gente não conhece como nessa forma explícita de f's e g's, porque a gente costuma simplificar essa fórmula por uma substituição. A gente substitui u, chama a f de u e chama a g de v. E aí a gente tem o du é a f' de x dx e o dv é a g' de x em dx. O que vai acontecer com aquela fórmula? Ela vai se transformar na f, então é a u, integral de u, e a g' de x é o dv. Então ela é mais popularmente conhecida como integral de u dv. E aí a gente tem igual a u vezes v menos a integral de v, que é o g, e aqui a gente tem o du. Tá? Então, quando vocês procurarem, ou se vocês já viram, se fizerem uma busca na internet, vai ver integral por partes. Geralmente vai aparecer essa fórmula aqui, ó, tá? E com essa fórmula a gente consegue resolver uma gama enorme de funções combinadas. E a gente vai fazer alguns exemplos agora para ficar bem claro isso daqui. Mas a ideia da fórmula, né, ela é a gente pegar a integral e identificar esse padrão UDV. E aí a gente vai achar o U. Na verdade, a gente primeiro identifica... Olha só, na integral a gente tem que identificar o U, qual é a F que a gente vai chamar de U e qual a G que a gente vai chamar de... Qual a G' que a gente vai chamar de DV, tá? Então, por enquanto aqui eu falando pode parecer abstrato, mas vocês vão ver que na prática
é muito fácil de aplicar. A gente vai ver esse exemplo, então, onde a gente vai aplicar a integração por partes. Então, a gente vai fazer o seguinte: quando a gente pega a integral, a gente tem o produto de duas funções, seno de x, dx. Aqui, a gente vai identificar quem é o u e quem é o dv. Então, a gente vai, nesse exemplo, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou identificar o x como u e o seno de x dx como dv. Ok? Então a gente faz o seguinte, ó. O nosso u vai ser o x e o nosso du, o nosso dv, vai ser o seno de x dx. Só que quando a gente pensa no u, a gente precisa ainda do du, certo? Então, se o u é igual ao x, o du é igual ao dx. Eles são iguais. Agora, se o dv é o seno de x, quem que é o v? Lembra que a gente está falando que o dv ele é o g' dx? Então, a gente está procurando, na verdade, o v, ele é o g, né? Então, a gente está procurando a g de x. Certo? Então, quem é o nosso v? Para a gente pôr na fórmula, tá? Eu até vou apagar aqui. A gente quer saber qual é a função que a gente precisa derivar para chegar no seno, certo? E a resposta é menos o cosseno. Então, a gente tem o v como menos o cosseno. Porque quando a gente deriva, a gente chega no seno, ok? Então, aquela nossa integral de x seno de x dx, tá? Que a gente está enxergando ela como sendo uma integral, aqui ó, integral de u dv. A gente sabe que a integral de u dv ela é pela fórmula uv menos a integral de v du. Entende por que a gente precisa identificar quem é o u, quem é o du, o dv e o v? Então, nesse padrão, a gente vai fazer, ó, se u é o x e o dv é o seno de x dx, então a gente está dizendo que essa integral aqui é igual a u vezes v, ou seja, menos x cosseno de x, certo? U vezes v, menos a integral de v, que é menos o cosseno de x, du, que é o dx. Então a gente está, na prática, transformando uma integral em outra. Tá? Ah, mas que vantagem que a gente tem com isso, professor? A vantagem é que essa a gente não sabe resolver e essa a gente sabe. Simples assim. Qual que é a integral ou a primitiva do cosseno de x? É o seno de x. Então a gente tem, ó, menos x cosseno de x mais seno de x, mais uma constante de integração. Então essa é a integral de x seno x em dx. Viu? Então a técnica ela tem o intuito de transformar uma integral complicada em uma integral mais simples. Essa é o objetivo da técnica. Sempre vai ser assim? Não, não vai. Por exemplo, se a gente fizer seno de x vezes x dx, digamos que a gente escolha separado, porque a gente tem a liberdade de escolher quem é o nosso u e o nosso dv. Imagine que a gente faz assim, ó, esse é o u e esse é o dv. E a gente tem a integral de u dv. Aí a gente vai fazer o v menos a integral de v du. A gente precisa achar, se a gente já sabe que o u é o seno de x,
Então o du ele vai ser o menos cosseno de x. Aliás, vai ser o cosseno de x. Dx. E se o dv é igual a x dx, aqui, então o v ele é o x ao quadrado. Ok? Então quando a gente coloca na fórmula, a gente fica com a integral de seno de x vezes o x dx, que é a mesma na verdade, né? Não importa. Ela é igual a u vezes v, ou seja, x ao quadrado seno de x menos a integral de v du, que é x ao quadrado cosseno de x dx. E aí eu pergunto para vocês, fazendo essa substituição, a gente transformou uma integral que a gente não sabe resolver, tá? A gente chegou aqui, ó, transformou uma integral que a gente não sabe resolver em uma integral pior ainda. Porque essa daqui a gente também não sabe resolver. E aí, tá errado fazer isso? Errado não tá, só não tem utilidade nenhuma. Certo? Então não é errado, não tem nada que nos impeça de fazer uma substituição qualquer. Mas aí você vai chegar nessa daqui, que é pior, vai dizer, pá, pra que eu fiz isso? Então, você já vai se dar conta que fez a escolha errada. Com um tempo, com um pouco de prática, e a gente vai ver aqui na aula, a gente consegue identificar quais são as melhores funções para a gente escolher como x, como u, e quais como dv. Num geral, a gente vai seguir a regra seguinte. Ó, o que a gente faz com o u? A gente deriva. E o que a gente faz com o dv? A gente integra. Então a gente sempre vai pegar a função que é fácil de derivar e chamar de u, que derivando vai simplificar ela, né? E a gente vai pegar a função que integrando vai simplificar ela e chama de dv. Ok? Então, no geral, a gente pode ver que polinômios, tá? X na 1, x na 2, quando a gente deriva, ela baixa a ordem do polinômio. Então, no geral, é muito óbvio, vai ser muito evidente que é interessante a gente chamar de u sempre, quando tem um polinômio a gente chama de u, ok? E aí a gente tem uma questão de prioridades, a gente vai ver nos próximos exemplos, antes da gente sair, antes de eu explicar tudo, vamos fazer exemplo para ficar mais claro. Já tem mais dois exemplos que a gente vai resolver utilizando a técnica da integração por partes. A gente vai pegar o ln de x. A princípio não tem duas funções, mas a gente pode considerar o u como sendo ln de x e o dv como sendo dx. E aí quando a gente deriva o u, a gente fica com, então o du, ele fica igual a 1 sobre x dx, porque a derivada do ln é 1 sobre x. E o v é igual a x. E aí a gente vai ter que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Então, usando essa regra, que é o que a gente conhece como integração por partes, essa fórmula, a gente fica com integral do ln de x em dx. Ela é igual a u vezes v, é x ln de x, menos a integral de v em du, que é 1 sobre x, x sobre x. O v é x e o du é 1 sobre x dx. Então aqui a gente elimina esses dois caras aqui, fica só com a integral de 1, e a integral de 1 é x. Então a gente fica com x ln de x menos x mais uma constante. Ok? Então essa daqui é a integral do ln de x em dx. Beleza? Agora essa outra. Encontre a integral de t ao quadrado e na t dt. Como eu falei, como a gente tem um t ao quadrado, a gente vai chamar ele de u. Porque se a gente chama de v, de dv,
o v vai ficar t ao cubo, ele está aumentando a ordem, daí não é legal. Então a gente vai chamar o u de t ao quadrado, aí a gente vai ter o du, vai ser 2t dt. Aí eu vou chamar o dv de e na t dt, e aí o v vai ser a integral do e na t, que é o próprio e na t. Então assim, a integral, né? Então a gente vai usar aqui, ó, usando a fórmula integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du, a gente tem a integral de t ao quadrado e na t dt é igual a u vezes v, ou seja, t ao quadrado e na t, menos a integral de v du, que é 2t e na t dt. Ok? Eu até vou passar esse 2 aqui para frente já, ó. 2t e na t dt. Aí vocês vão dizer, ah, professor, mas a gente ainda não sabe resolver essa t, integral de t e na t. Não, beleza, a gente não sabe. Porém, aqui, ó, a gente pode aplicar integração por partes novamente. Então a gente vai chamar de u o t e o nosso du vai ficar igual a dt. Aí a gente tem o dv, vai ser o e na t dt, e o v, de novo, vai ser o e na t. E aí a gente usa integração por partes novamente. Integração por partes no segundo termo. Ok? Então a gente pode usar várias vezes. E, num geral, quando a gente tem polinômios de ordem, a ordem do polinômio diz quantas vezes a gente vai ter que usar a integração por partes. Daí a gente vai baixando a ordem do polinômio. Vocês vão ver agora aqui então a integral de t ao quadrado e na t dt, que é o que a gente está procurando, ela é igual ao t ao quadrado e na t, que é esse termo aqui, menos duas vezes, aí aqui, ó, a gente vai trocar no lugar da integral de t e na t, que é o dv, a gente vai fazer u vezes v, só que esse u vezes esse v. Então a gente vai ficar com t e na t menos a integral de v du, que é e na t dt. Tá? E agora a gente tem de fato uma integral que a gente conhece, que é a integral de e na t, que é o próprio e na t, certo? Afinal de contas, derivar e na t fica o próprio e na t, integrar também. Então, finalmente, a gente tem a solução, que a integral de t ao quadrado e na t dt, ele é igual a t ao quadrado e na t menos 2t e na t, e aqui mais 2 e na t, mais uma constante de integração. Ok? Então assim a gente usa integração por partes e eventualmente a gente vai usar mais de uma vez, mas ela vai sempre transformando a integral em uma mais simples. Se ela não transformar em uma mais simples, provavelmente você fez a substituição inadequada. Pessoal, agora para a gente encontrar a integral de e na x seno de x dx, a gente entra numa situação que ela é uma integral especial, de certa forma. Porque se a gente escolhe o u e o dv, seja o e na x, o seno de x, qualquer um deles, isso não vai simplificar a integral, tá? Mesmo assim, a gente vai fazer a integração por partes, independente de qual substituição de variáveis que a gente vai fazer. Então eu vou começar fazendo para vocês verem o que vai acontecer quando a gente escolhe o u como sendo e na x, aí a gente fica com o du como sendo o e na x dx, e o dv vai ser o seno de x dx, e o v é igual a menos o cosseno
de x, porque é quem a gente precisa derivar para chegar no seno de x. Beleza, então isso está nos dizendo, né? Então a gente vai usar a integral de u dv igual a uv menos a integral de v du. E a integral de e na x seno de x dx vai se transformar em uma soma de dois termos, que é o menos cosseno de x e na x. Então eu vou fazer menos e na x cosseno de x, que é o uv, e aí menos a integral de v du. Só que aqui esse menos, com o menos vai ficar mais a integral do cosseno de x, e o du é o e na x e... Até eu vou escrever o e na x antes aqui, ó. E na x cosseno de x dx. Por que eu escrevi dessa forma? Porque mostra que a gente saiu de uma integral que a gente não sabia resolver para outra integral que a gente não sabia resolver. E aí você vai dizer, ah, bom, professor, então não deu. Espera, vamos fazer novamente essa substituição. Só que agora a gente vai fazer... Tá, essa daqui foi a primeira substituição. Agora a gente vai fazer a segunda substituição, que eu vou chamar o u de e na x de novo. De novo, se eu trocar, a gente volta. A gente volta para o mesmo que a gente tinha antes. Até desafio vocês a verificar. E o dv que vai mudar, porque antes era o seno, agora é o cosseno de x em dx. E aí o du não muda, fica o e na x dx. E o v, que é quem a gente precisa derivar para obter o cosseno de x, é derivação do seno de x. Ok, agora a gente vai aplicar de novo, e a integral de e na x seno de x dx, que é o que a gente está procurando, ela vai se transformar em, esse termo não muda, fica o e na x cosseno de x, tá? Talvez eu devesse assinalar aqui, né? Aqui é o u, e aqui é o dv. Aqui é o u, e aqui é o dv, tá? Esse termo aqui não muda, e o segundo termo, que é essa integral, a gente vai trocar por u vezes v, ou seja, a gente vai ter o e na x seno de x, u vezes v, e aí a gente vai fazer menos a integral de v, que é o seno, du, que é o e na x. Então eu vou ter aqui, ó, quando eu faço v du, eu tenho e na x, seno de x, dx. Beleza, tá? Mas a gente deu a volta. Sim, a gente deu a volta com o sinal invertido. E isso aqui, esse sinal invertido, ó, tá vendo que aqui a gente tem o integral de e na x, seno de x dx. E aqui também, só que a gente tem o sinal invertido. Então, a gente pode ver que toda essa integral, você pode até ver isso daqui como sendo i, talvez por fins didáticos, eu vou chamar isso daqui de i, que é a integral que a gente está procurando. Então, a gente tem, olha só, em termos do i, só para deixar bem claro, a gente tem i igual a menos ex cosseno de x mais e na x seno de x menos i. E aí a gente passa esse i para o outro lado, a gente fica com 2i. Tá? Esse sinal aqui que faz toda a diferença, porque daí a gente fica com 2i, e aqui a gente tem menos e na x, cosseno de x, mais e na x, seno de x. Ok? E aqui está nos dizendo que a gente tem o i, ele é igual a 1/2 de menos e na x, cosseno de x, mais e na x, seno de x. Claro que aqui a gente pula a etapa do adicionar a constante, então a gente vai ter que colocar ela forçada aqui no final, ok? Porque aqui a gente tem a integral e aqui a gente está dando a resposta para a integral, mas a gente sabe que essa constante faz parte
da integral, do resultado da integral, ok? Então, finalmente a gente tem o seguinte, olha, quem que é o i? É a integral de e na x, seno de x dx, que a gente estava procurando. E ela vai ser igual a... Ó, dá para escrever isso aqui de várias maneiras, né? Eu vou puxar o e na x sobre 2 aqui para frente, e aí eu vou escrever seno de x menos cosseno de x. E aí mais uma constante. Tá? Então, olha só, aqui a gente conseguiu a solução para o problema, tá? Talvez vocês tivessem conseguido separado, termo a termo, que também está certo, tá? Vocês poderiam escrever e na x sobre 2 seno de x menos e na x sobre 2 cosseno de x mais uma constante. Então a forma com que ela é apresentada não é tão relevante, desde que esteja correto, né? Aqui. Então assim, olha, quando a gente tem uma situação de e na x seno de x, a gente sabe que o seno ele é cíclico nas derivadas, ele vai para o cosseno e depois vai para o seno. Só que ele muda o sinal e isso nos possibilita calcular a integral, né, utilizando a integração por partes. E o e na x não muda. Então essa daqui é uma situação bem específica. Claro que a gente poderia ter, por exemplo, o e na 2x cosseno de x. Vocês vão usar essa mesma estratégia, ok? E assim por diante. Bom, agora o resto fica de exercício para vocês. Aqui, esse exemplo acho que ficou bem claro como a gente pode utilizar, nesse caso especial, a técnica de integração por partes. Bom, a gente vai usar a integração por partes agora para tentar demonstrar essa fórmula que a gente pode usar para reduzir a ordem do seno. Quando a gente tem um seno ao quadrado, seno ao cubo, tá? Claro que isso daqui só vai valer para n maior ou igual a 2. Para n igual a 1, não tem por que a gente fazer tudo isso daqui. Porque daí a gente tem só a integral do seno. Agora, quando a gente tem o seno quadrado, seno ao cubo, seno na quarta, a gente pode usar essa fórmula. Por quê? Porque se a gente pega a integral do seno na enésima potência de x dx, vai aplicar a integração por partes e para isso a gente vai identificar quem é o u. O u a gente vai chamar de seno de x. Só que em vez de a gente pegar o seno de x na n, a gente vai pegar o na n menos 1. Porque a gente vai identificar que o seno de x na n, a gente vai escrever ele como seno de x na n menos 1 vezes seno de x. Então a gente separa um termo e aí o seno na n menos 1 de x vai ser o nosso u. E aí o du ele vai ser o n menos 1 seno na n menos 2 de x vezes a derivada do seno que é o cosseno de x dx. Então aqui a gente tem o u e esse é o du. Aí a gente vai ter o dv. Se aqui a gente pegou seno na n menos 1, sobrou um seno com o dx. Então o dv vai ser o seno de x dx. Tá? Agora, o nosso v vai ser menos o cosseno de x. E quando a gente faz aquela integral como u vezes v menos a integral de v du, a gente fica com o seguinte, ó, u vezes v é menos o cosseno de x vezes o seno na n menos 1 de x. Ok? Esse é o u. E aí a gente tem o menos a integral de v du. Quando a gente olha para esse v du, eu até vou trazer aqui para baixo, é menos, só que aqui a gente tem um menos com esse menos aqui vai dar mais. E a gente fica com a integral de n menos 1 vezes o seno na n menos 2 de x, e aqui a gente fica com o cosseno ao quadrado de x dx. Porque tem esse cosseno com esse, fica cosseno ao quadrado. O seno na n menos 2 aqui, e o n menos 1 aqui, e esse sinal negativo vem tornando esse daqui positivo. Só que a gente sabe
por identidade trigonométrica, que o cosseno ao quadrado de x, ele é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Porque o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado dá 1. Então, só o cosseno é 1 menos o seno ao quadrado, ok? E aí essa integral que a gente está querendo escrever como seno de n de x, seno de x na enésima potência, em dx aqui, ela vai ficar como? Esse primeiro termo não vai mudar, então a gente vai continuar com o menos cosseno de x, seno na n menos 1 de x. Então aqui, ó, esse segundo termo, a gente vai substituir no lugar desse cosseno ao quadrado, a gente vai separar ele em 1 menos o seno ao quadrado de x, ok? E aí, quando a gente faz essa separação aqui, a gente vai separar ela em dois termos. O primeiro termo vai ter o n menos 1, que eu vou tirar da integral aqui, integral do seno de n menos, na n menos 2 vezes 1. Então a gente tem a integral só do seno na n menos 2 vezes 1, aqui é dx, né? Então é a dx. E o segundo termo, a gente vai ter o n menos 1, só que aqui com o sinal negativo, né? Então é menos n menos 1 integral. Daí a gente tem o seno de n menos 2 vezes o seno ao quadrado. Então a gente tem o seno de n menos 2 mais 2, que é o seno de n. E nesse momento a gente chega numa situação parecida com o que a gente tinha ali naquela integral anterior, que era do e na x seno de x. Porque a gente tem aqui, ó, aqui a gente tem a integral de seno na n de x dx, e aqui também. Então a gente pode pegar esse termo e passar para o outro lado da igualdade, e a gente vai ficar com seno integral do seno na enésima potência de x dx é igual, aliás, a gente tem, vou abrir um parênteses aqui, ó, um colchetes, eu vou pegar 1 e aqui eu vou ter mais n menos 1. E aí a gente fica com, no outro lado da igualdade, ele fica menos cosseno de x seno na n menos 1x, e aí mais mais esse outro termo aqui, que é o n menos 1 integral do seno da n menos 2 de x dx. E aí aqui, ó, a gente vê que esse 1 menos 1 aqui vai se eliminar e a gente fica com n. Dividindo tudo por n, a gente tem finalmente a integral do seno na enésima potência do x dx. E como é que fica isso? Fica menos 1 sobre n cosseno de x seno na n menos 1 de x. E aí mais, vou escrever aqui embaixo, mais n menos 1 dividido por n integral do seno na n menos 2 de x dx. Vocês veem que é exatamente o que a gente demonstrou aqui, desde que o n seja maior ou igual a 2, porque senão a gente tem simplesmente a integral do seno, ok? E aí, aqui, ó, como queríamos demonstrar? Como queríamos demonstrar, ok? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu a fazer integral por substituição e integração por partes. E na próxima aula, a gente vai estudar integrais definidas e algumas propriedades delas. Lembrando que agora com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Então, assim a gente vai encerrar a aula por hoje. Um abraço para vocês e até a próxima.